Nós vamos compartilhar nessa manhã a palavra de Deus, aquilo que Deus tem colocado no meu coração, né? Aquilo que Deus também com certeza vai colocar no seu coração. Tenho certeza de que essa mensagem é para você. A palavra de hoje tem o seguinte tema: não desista de clamar. Vou repetir: não desista de clamar. Se tem uma coisa que muitas vezes nós como pais fazemos, e especialmente as mães, é orar pelos seus filhos. Não desista de clamar. Nós estamos, inclusive, numa campanha de oração ao longo desse mês de maio. 31 dias de oração pelos filhos, não é? E nós estamos orando também pelos pais. Os filhos estão orando pelos pais. Mas eu quero incentivar você a estender também a sua intercessão, pedir a você que não deixe de orar pelos seus familiares, seus avós, seus tios, seus primos, seus amigos também, ou seja, as pessoas que você ama. Então clame a Deus pelas suas vidas, clame pela salvação de cada uma delas. Nós precisamos nos lembrar que nós temos uma responsabilidade, né, de estarmos falando do amor de Deus, compartilhando a vida de Jesus, como nós falamos no domingo passado, mas também há a responsabilidade individual de cada pessoa ela também é responsável pela sua própria existência, suas escolhas, suas decisões. Todavia, se há uma coisa que nós não podemos ignorar, é o fato de que há uma coisa que apenas Deus pode fazer, e é o convencimento espiritual, o convencimento, né, do pecado, o convencimento do juízo que está por vir sobre a terra. Sabe, a salvação que Jesus veio trazer, isso é obra do Espírito Santo de Deus. Nós devemos ser testemunhas de Cristo, nós devemos demonstrar o amor de Deus, demonstrar o caráter santo de Deus através de nossa vida, de nossa experiência com Jesus, mas nós não podemos, não é obra nossa converter um coração. Claro, Deus vê cada coração. Ele sabe aquele coração que será sensível à sua voz, Ele sabe aquele coração que vai se voltar e Ele vai investir ali, sabe? E nós precisamos continuar orando, clamando a Deus, para que Deus venha quebrar todas as barreiras, todas as durezas, tudo aquilo que impede uma pessoa de se achegar. Você precisa interceder por sua família, precisa clamar a Deus pela vida de seus familiares, dos seus amigos. Então, faça, durante todo esse mês, faça parte dessa campanha. Nós temos procurado compartilhar todos os dias uma devocional para que você leia, reflita, fortaleça seu coração, mas também um pedido de oração ao final dessa devocional. Hoje nós vamos meditar sobre a história de uma mãe que não desistiu de clamar. Ela não era uma israelita, ela não fazia parte do povo de Deus. Ela era uma mulher cirofenícia, né? Ou em algumas versões da Bíblia fala-se que era a mulher cananeia, ou seja, ela da região de Canaã, mas não era parte do povo judeu, do povo de Israel. A cirofenícia, porque a Fenícia ela era uma parte da Síria, né? E por isso usa esse termo. Seu país tinha seus próprios deuses e tinha sua própria religião, diferente da religião de Israel. Era uma nação pagã, era uma nação inclusive de onde vinha a rainha Jezabel. Sabe, aquela esposa maléfica, né, maquiavélica do rei Acabe, que trouxe uma desgraça para a nação de Israel. Se você se lembrar dessa história, você vai se lembrar de quem era Jezabel, sabe, e de como nesse período Israel padeceu na mão dessa mulher. Mas essa mulher levou o povo à idolatria, porque a Síria, a Fenícia estavam numa situação de idolatria. Mas é justamente isso que torna essa história mais interessante. É justamente isso que chama a nossa atenção, porque ela sabia que nada daquilo que os religiosos do seu próprio país ensinavam tinha poder para resolver o seu problema. E essa mulher, ela queria ver Jesus.
ela vai até Jesus. Ela vai clamar diretamente pelo socorro de Jesus. E a gente até pode imaginar aqui, ficar pensando, né, o que ela teria pensado na sua mente, né? Talvez alguma coisa nesse sentido, poxa, se há alguém como Jesus ao meu alcance, por que eu recorreria a outra pessoa? Né? E muitas vezes as pessoas se perdem exatamente por isso, vão a determinadas fontes, né? a gurus, vai a intercessores, a ídolos, né? E deixam de ir àquele que realmente pode dar solução. Ou às vezes até crê em Jesus, mas antes de chegar a Jesus tem que passar por um monte de caminhos, por um monte de intercessores. Quer dizer, se você tivesse acesso direto para resolver o seu problema, para falar diretamente com o médico, por exemplo, por que você iria perder tempo com a secretária ou com o secretário? Sabe, é exatamente isso que muitas vezes acontece na vida das pessoas. As pessoas erram seus caminhos, perdem a sua referência, perdem de resolver seus problemas espirituais, porque ao invés de ir direto na fonte, ficam indo, sabe, em fontes secundárias, né, e ficam perdendo tempo, ficam deixando, né, de chegar justamente aonde deveriam chegar, que é na presença de Deus. Ontem, por exemplo, a nossa Junta de Missões Mundiais, na sexta-feira, convocou todas as igrejas e famílias a intercederem pelos mais de 1,7 bilhão de muçulmanos ao redor do planeta. Eles estão celebrando o mês do Ramadã, ou o mês do jejum. E na sexta-feira, às 17 horas, eles realizam aquilo que chamam de Noite do Poder, ou Noite do Destino. Não é? Temos uma foto aí, onde você vai ver mais ou menos o que acontece. Eles às vezes passam a madrugada inteira fazendo orações e boas ações diante de Deus, sabe? E eles acreditam que nessa noite o seu destino para o próximo ano será determinado. Para eles é o dia mais especial do Ramadã, porque segundo a crença muçulmana, foi o dia em que o Alcorão desceu do céu, foi dado a Maomé, sabe? Segundo eles acreditam, o último profeta, né? E então eles celebram como se fosse um dia místico, um dia mágico, aonde todo o poder seria dado àquele que mais clamasse, àquele que orasse, que jejuasse, que se entregasse por inteiro, né, à busca incessante de Deus. Mas há algumas coisas interessantes, porque há casos de muçulmanos que exatamente nessa noite do poder, nessa noite do destino, ao buscarem Alá, acabam tendo encontro com Jesus Cristo. Através de sonhos, através de revelações, através de manifestações espirituais. Porque justamente nesse momento há uma sensibilidade maior, há um desejo maior, mais sincero, mais pessoal, uma vez que a oração que é feita na noite do destino para os muçulmanos é diferente das outras que eles costumam realizar. Na noite do destino eles não praticam aquela reza diária que eles têm, não é? 5 vezes durante o dia. Não, eles pedem o que está em seus corações. Ou seja, muitos muçulmanos, assim como aquela mulher sírio-fenícia, estão à procura da verdade. Estão à procura de encontrar soluções para os seus problemas. Estão à procura daquilo que pode realmente trazer esperança para as suas vidas, e acabam indo a Jesus, e acabam se encontrando com Jesus, ou melhor, Jesus acaba indo até eles. Coisa maravilhosa esse Deus que não abandona, não desampara aqueles que o buscam. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando vocês me buscarem de todo o seu coração. Eu quero ler o texto bíblico dessa manhã, está lá em Mateus, capítulo 15, verso 21 até o 28, que diz o seguinte:
Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondia palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Olha que coisa linda nós vemos nesse texto. Primeira coisa que eu gostaria que vocês tivessem em mente é que, mais do que para nos dar respostas, o Senhor está trabalhando em nós para aprimorar a nossa fé. Mais do que para nos dar respostas, o Senhor está trabalhando em nós para aprimorar a nossa fé. E por que nós não devemos desistir de clamar? Primeira razão, porque uma migalha da mesa do Senhor vale mais do que o banquete de um rei. Uma migalha da mesa do Senhor vale mais do que o banquete de um rei. Tudo que Jesus dá é bom, ainda que seja mínimo. Há um salmo, Salmo 84, no verso 10, que diz que o salmista, ele faz ali uma comparação inacreditável. Ele diz assim, olha, que ele prefere um único dia na presença de Deus a 1000 dias em outro lugar. Ele prefere um único dia na presença de Deus a 1000 em outro lugar. Tenta imaginar você 1000 dias de férias, num hotel luxuoso, à beira do mar, sabe, depois de uma pandemia dessa. Pergunto para você, não parece uma coisa atraente? Mas o salmista não trocaria isso de forma alguma pela chance de estar com Deus, mesmo que fosse um dia só. A diferença é de 1 para 1000. Olha só. Um exagero poético que explica bem a nossa história de hoje. A mulher cirofenícia, ou a mulher cananeia, estava passando por um grave problema. Sua filha estava sofrendo nas mãos do diabo. É exatamente isso que está acontecendo. Ela sabia que o problema era de ordem espiritual. Só Jesus poderia ajudá-la, mas a resposta não veio como ela esperava. Jesus diz assim: eu não vou deixar de, nesse primeiro momento, atender meu povo Israel para atender os estrangeiros. É exatamente isso que ele quis dizer quando ele faz a analogia aos cachorrinhos. Sabe, Jesus não estava, de certa forma, como alguns tendem a interpretar, humilhando a mulher. Não, Jesus não está humilhando, ele não humilha ninguém. Mas Jesus usa aquela linguagem que foi bem entendida pela mulher para se referir às suas prioridades. Primeiro Israel, depois os estrangeiros. Mas é interessante que a forma como Jesus usa, extraiu daquela mulher, talvez a maior declaração de fé jamais vista, não é, na história. Algo que nos emociona, porque ela responde assim: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. É interessante que é como se ela dissesse assim: olha, eu não estou pedindo para se sentar à mesa, Senhor. Só alguns farelos da tua bênção já me bastarão.
É emocionante isso, irmãos. Sabe, isso toca profundamente o coração. Sempre que eu leio esse texto, para mim é um dos textos mais marcantes da história bíblica. Senhor, só alguns farelos das tuas bênçãos já me bastarão. Nem os fariseus conseguiram alcançar o nível de fé daquela mulher. E olha que os fariseus eram daquele tipo de religioso, rígido, sabe, que seguiam regras, até se puniam quando não conseguiam cumprir as suas regras. Mas nem os religiosos, fariseus, conseguiram alcançar o nível de fé daquela mulher. Ela não fazia parte do povo, ela estava em segundo plano, mas ela tocou profundamente o coração do Senhor. Seu pensamento foi rápido, seu pensamento foi sagaz, ao mesmo tempo humilde e cheio de fé. Foi por isso que Jesus lhe deu muito mais do que farelos. Sabe, ele curou a filha dela. Porque o farelo da mesa de Jesus vale muito mais do que 1000 banquetes de rei em qualquer outro lugar. Vou dizer uma coisa para você: 1000 dias na beira da praia, num hotel luxuoso, não vão te trazer descanso tanto quanto um dia na presença de Deus. Tem muita gente que pensa assim: eu preciso de umas férias. Não. O descanso nosso vem do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai descansar à sombra do Deus Todo-Poderoso. Seu corpo se renovará, sua vida se renovará. É exatamente isso que é a proposta que esse texto faz para a gente se lembrar. Não desista de clamar quando tudo parece desanimar. Não desista de clamar. Uma das grandes confusões teológicas que há quando o assunto é oração diz respeito às diferenças entre vãs repetições que Jesus ele condenou no seu Sermão da Montanha, né, e a constância da oração. Precisamos estabelecer aqui uma diferença entre as duas coisas. O que Jesus está criticando em Mateus capítulo 6, versos 7 a 15, eu não vou ler aqui, mas você vai ler em casa. Não é a oração perseverante, mas a mera reprodução mecânica de palavras que os povos pagãos faziam e muitos ainda fazem. Sabe, é exatamente aquele tipo de oração em que você fica o tempo todo repetindo a mesma frase, repetindo as mesmas coisas, e muitas vezes sua consciência já não está nem mais na oração, porque você está numa repetição constante e aquilo foi condicionado. Sabe, como se fossem palavras mágicas. Bom, se eu repetir bastante essa palavra ou essa frase, isso vai acontecer na minha vida. Tem muita gente hoje que está sendo orientado, né, com os livros de autoajuda. Repita para si mesmo: você é assim, você é assim, você é assim. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, meus amados. Se eu ficasse repetindo no espelho várias vezes: você é lindo, 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 isso não vai mudar. Não vai mudar a minha feiura, sabe? Não vai mudar a minha beleza, não vai mudar nada. E tem muita gente que está acreditando nisso. O que vai fazer diferença não é a maneira como você se vê, mas é a maneira como Deus vê você e a maneira como você aceita a visão que Deus tem acerca de você. Sabe, se Jesus estivesse ali censurando a oração constante, ele jamais poderia também ter emendado imediatamente nas palavras de ensino que ele vai fazer sobre oração, aonde ele vai dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, todos os dias, Jesus nos recomenda a estarmos lembrando de orar pelo pão de cada dia, de agradecer. Isso não é repetição vã. Isso é atitude de consciência, de necessidade. Isso é de constância na oração, do entendimento da dependência de Deus.
Não é misticismo. Não é você ficar repetindo coisas como se palavras mágicas pudessem mudar você. Algumas pessoas costumam dizer, mas as palavras têm poder. Eu vou corrigir isso aí. Não é as palavras que têm poder. A palavra de Deus é quem tem poder. Sabe, você pode dizer para você mesmo, eu sou inteligente, eu sou inteligente, eu sou inteligente, eu sou inteligente. Mas se você não estudar, querido, nada vai ter efeito. Se você não se dedicar, se você não procurar aprofundar o seu coração no conhecimento, não vão adiantar essas palavras. Agora, quando você coloca em prática, é diferente. E é isso que a Bíblia recomenda. Sabe, aquele que pratica a palavra de Deus, é esse que vai ter efeito na sua vida. Então a gente tem que diferenciar o que é vã repetição do que é constância na oração. No texto que nós estamos lendo, quem pediu que aquela mulher parasse de clamar foram os discípulos. Os discípulos viraram-se para Jesus, Senhor, manda ela parar de ficar aqui atrás da gente clamando, gritando, sabe? E eles estavam incomodados, mas Jesus não estava incomodado com o clamor dela. Como eles não conseguiram enxotá-la, eles se dirigiram ao mestre. Sabe, mestre, faça alguma coisa. Dê-lhe logo um não bem grande. Manda ela embora, para ela não ficar nos perturbando. Só que Jesus não concordou com seus discípulos. Como Deus aceitaria interromper o clamor de uma mãe que estava desesperada? Jesus jamais interromperia o clamor de uma mãe desesperada. E ele faz isso com você também. Cada uma das suas lágrimas, seu clamor, seu desespero estão na atenção de Deus agora, constante. Então não se desanime. E aquela mulher, apesar das pressões, das circunstâncias, para que ela desistisse, ela não desistiu. Talvez seja exatamente esse o seu caso. Você já intercedeu tanto pelos seus filhos, que tem dúvida se deve continuar fazendo isso. Quem sabe você já esteja com medo de repetir a mesma oração, de repente achando que é uma vã repetição, e acabe cansando Jesus com as suas palavras. Meu irmão, separa as coisas. Uma coisa é a palavra mágica, né? É a palavra vã que não tem sentido, ficar só repetindo. Outra coisa é a palavra que vem do coração. Essa é a palavra de oração constante. É a palavra da consciência. Suas orações não são vãs repetições. Jesus mesmo nos encoraja a orar sempre. Lá em Lucas 18, ele nos lembra sobre a história de uma mulher que ela foi até um determinado juiz, e esse juiz era um homem mau, e ela clamava àquele juiz, faça justiça à minha causa, porque ela estava desesperada, ela precisava que ele julgasse a sua causa, e aquele homem mau ficava procrastinando, ficava deixando para depois, ficava deixando, atrasando a sentença, mas ela continuava clamando, buscando constantemente. Ela precisava muito da decisão dela, e de tanto importuná-lo, ele foi lá e acabou atendendo e julgou o seu caso, resolveu sua questão. Sabe qual é a lição? Até um juiz mau, a quem não se para de pedir, se ele atende a um pedido, quanto mais um Deus bom vai responder ao pedido insistente de seus filhos. Sabe, perseverem na oração, é isso que aquela mulher sirofenícia, aquela mulher cananeia, ela estava fazendo, ela estava perseverando, ela queria a salvação, resgate, a transformação da vida de sua filha, do seu filho que estava aprisionada pelo diabo. Você nunca incomodará a Deus com o seu clamor, guarde isso no seu coração. Você nunca vai incomodar a Deus com o seu clamor. E por último,
Não desista de clamar, porque Jesus ouvirá e atenderá o seu clamor. Amém? Espero que você guarde isso no seu coração. Uma das circunstâncias mais difíceis na vida é você passar por aquilo que a gente normalmente chama de silêncio de Deus, que é quando Ele parece não ouvir. A gente clama, a gente fala e parece que ninguém responde. No texto de hoje nós vemos uma mulher sofrendo terrivelmente por ver sua filha nas mãos do diabo. E Jesus parece nem se importar com seus gritos de socorro. Que situação desesperadora, não é? O único que podia socorrê-la, Jesus, não lhe dava ouvidos num primeiro momento. Imagine o sentimento de desalento, o sentimento de frustração daquela mulher. Era para ela cair no chão, chorando, entregar os pontos, não é mesmo? Sabe, pensa na cena aqui por um instante. Pensa Jesus ali, rodeado por uma multidão, rodeado por seus discípulos. E Jesus vai caminhando. Ele está se distanciando. De longe, talvez com pouco ou até nenhum contato visual, vem aquela mulher gritando: Jesus, tem misericórdia de mim. Então Jesus, ele cochicha algo com seus discípulos, talvez algo que possivelmente ela não entendeu. Era ele falando para eles o seguinte: olha, eu não fui enviado para os pagãos agora, eu fui enviado para Israel. Primeiro nós vamos cuidar de Israel. Mas em seguida, sem olhar para trás, ele vai seguindo sua caminhada para longe e não lhe dá atenção, não dá atenção àquela mulher. Mas aquela mulher, ela insiste, ela vai atrás, ela corre atrás de Jesus, ela não vai deixar Jesus escapar da sua visão. Eu pergunto para você, o que você faria no lugar daquela mulher? Você desistiria? Você jogaria a toalha? Meu querido irmão, irmã, pai, mãe, avô, avó, eu não sei qual é a sua situação hoje, mas eu creio que essa história foi registrada na Bíblia com um objetivo. Para que você saiba que por mais que tudo indique que Jesus não está se importando com a sua dor, por mais que tudo indique que Ele não vê seu filho, sua filha sofrendo, uma hora Ele vai se virar para você e vai atender ao que você necessita. Mas você não pode desistir de clamar. Você não pode parar de buscar. O silêncio de Deus não durará para sempre. Uma hora Ele ouvirá você e atenderá ao seu clamor. O silêncio de Deus não durará para sempre. Uma hora Ele vai atender ao seu clamor. Quero concluir dizendo no dia de hoje, por que você não clama a Deus pedindo que te abençoe, que te dê sabedoria, que te dê paz ao coração, que te dê paciência para você lidar com essas coisas que estão te incomodando? Pedindo que Deus também abençoe sua família, seus filhos, ainda que seja uma coisa mínima, um farelo, uma migalha. Por que você não declara para Deus agora, para Jesus, que o pouco que vem dele vai fazer uma grande diferença? Que tal pedir que Ele coloque em seu coração uma fé igual daquela mulher cananeia, daquela mulher cirofenícia? Vamos orar para que Deus nos faça enxergar as mínimas coisas com as quais Ele tem nos abençoado. Vamos orar para que Deus renove a nossa confiança em seu agir, ainda que Ele pareça demorar. Vamos colocar a nossa vida no altar do Senhor. Vamos colocar a nossa vida na presença de Deus. E vamos, assim como aquela mulher, não desistir de buscar. Não desista de clamar. Não desista de orar, de confiar.
Porque por mais que pareça demorar, Deus às vezes está apenas experimentando a nossa fé.